Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui para o terceiro vídeo da reflexão. Deus, nosso comandante, está com a espada fora da bainha. Falamos no primeiro vídeo a respeito sobre as misericórdias do Senhor. Se você não pôde ver esse vídeo, falamos sobre a misericórdia do Senhor sendo aplicada antes do arrebatamento da igreja. Em seguida falamos o segundo vídeo, a parte 2, que fala justamente das correções feitas aos líderes que o Senhor fez e que continuará fazendo, baseado no nosso texto base. E agora iremos falar a aplicação da espada do Senhor após o arrebatamento da igreja. Se você pôde observar, ao terminar o vídeo, para que eu possa recapitular, nós tocamos no assunto de um líder espiritual por nome de Josué, filho de Josadaque, em que o Senhor, utilizando o profeta Zacarias, fala no capítulo 3 a respeito de que ele estaria com as vestes sujas e era acusado por Satanás. E alguns profetas profetizaram e escreveram algumas referências em alguns livros a respeito do surgimento desse profeta no período do profeta Zacarias, no livro de Ageu e também no livro de Esdras, que cita algumas referências a respeito. Mas vamos entrar agora no tema que fala sobre a aplicação da espada do Senhor após o arrebatamento da igreja. Que esse é o tema central dessa reflexão. Então vamos lá. A primeira afirmação que eu quero basear o início dessa reflexão é como está registrado em Jeremias capítulo 15, versículo 2 até o versículo 3, para afirmar e para mostrar biblicamente aquilo que falei no vídeo anterior, quando disse que a espada do Senhor ela tinha a função de matar. Como vamos falar a respeito da espada do Senhor após o arrebatamento da igreja, iremos ver isso aqui na Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 2 e versículo de número 3. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-lo-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Jeremias capítulo 15, versículo 2 e versículo número 3. Se você for observar aqui, explicando esse versículo de número 2, ele diz, para os que são para a morte, fome, fome. Esse texto ele está falando das pessoas que ficaram na terra após o arrebatamento da igreja. Ele aponta diretamente para essas pessoas. Por isso que ele diz para quem é para a morte, é para a morte. Por que eu estou explicando isso? Porque se você prestou atenção nos vídeos anteriores, não existe uma predestinação absoluta em que, uma vez salvo para sempre. Biblicamente falando, isso não tem fundamento. Esse texto está apontando para as pessoas que ficarem após o arrebatamento da igreja, por isso que ele reforça a questão da espada e do juízo também, porque o Senhor será justo e julgará cada um de acordo com as suas obras. Quando a gente fala a respeito da espada do Senhor em Israel, é importante entender algo bastante interessante. Quando você prestou atenção nos vídeos anteriores, nós afirmamos
em Romanos, utilizamos por base no primeiro vídeo, Romanos, capítulo número 11, e através da ajuda do Espírito Santo de Deus, ministrando esta palavra, nós podemos observar ali o futuro de Israel. E podemos observar Paulo recomendando às pessoas que estivessem enxertados em Cristo que se mantessem puros, fazendo a vontade de Deus, procurando estar em comunhão com Cristo, porque como eles eram jambus, se um dia foi um jambuzeiro bravo, mas foi conectado como ramo na videira que é Cristo, eles que não eram naturais da videira não devem se gloriar pelos ramos que foram cortados. E falamos a respeito de que não existe a predestinação e que o céu é tomado à força. Só que, quando a gente falou a respeito disso, deixamos para o final explicar que mesmo eu estando conectado com Cristo, eu estando ligado à videira verdadeira e sendo salvo, Israel não está perdido, porque falamos a respeito de que aquela profecia falava a respeito de que Israel, especialmente os judeus, eles não acreditam que Jesus veio à terra, que ele já foi crucificado, já ressuscitou, e eles acreditam que Jesus ainda virá. Fora os pecados que eles cometeram, eles ainda acreditam que Jesus ainda não veio à terra. E a Bíblia declara que, por conta dos pecados de Israel, eles ficariam. Só que, ao falar a respeito disso, pode ter surgido na sua mente, mas não tem salvação para os judeus nem para os gregos? A Bíblia não fala que existe salvação para os judeus, para os gregos, não existe gentios, não existe brancos, não existe pardos diante do Senhor, todos são iguais. Quando falamos do ponto de vista da salvação da nossa vida espiritual, o livro do apóstolo Paulo, iremos agora justamente falar isso, que há sim. Quando a gente vai observar dessa justiça, e por isso falamos a respeito que é predestinação, ela fala a respeito da obediência dos ensinamentos de Cristo, não de que uma vez salvo, salvo para sempre, é necessário fazer força. Ele inclui os judeus nessa passagem. Quando a gente lê Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 4, a gente vai observar isso, Paulo ele dizendo: digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Versículo 4. Mas que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então a gente observa aqui que sim, há salvação para os judeus. No tempo de Elias já existia salvação para os judeus. Elias, ele foi salvo. Abraão, ele foi salvo. Davi, ele foi salvo. Davi chegou até a falar dizendo que Deus não permitiria que a sua alma visse a corrupção, nem provasse do Hades. A profecia ali apontava diretamente para o sacrifício de Cristo, que viria após ele, após o tempo de Davi. Davi ia morrer, mas o sacrifício de Cristo no Calvário também alcançaria Davi. E esse sacrifício retroativo, voltando no passado e resgatando as pessoas para o paraíso, também alcançaria Davi por meio do sacrifício de Cristo, que ele também seria levado ao paraíso por conta do sacrifício futuro de Cristo. Então, quando a gente observa esse texto, Jesus já reforça, por meio do apóstolo Paulo, que existe a salvação, tanto para os judeus quanto para o grego. Quando a gente, tanto para os israelitas, quanto para nós que somos servos de Deus e famílias de Cristo, o Israel de Deus. Quando a gente vai continuando a entender
Depois de percebermos esses dois pontos, agora a aplicação da espada do Senhor para matar, após o arrebatamento da igreja, nós precisamos observar o que está escrito em Ezequiel, capítulo de número 21, do versículo 1 ao 5, que reserva o profeta Ezequiel, levantado pelo Senhor para profetizar sobre Israel. O Senhor reserva um capítulo inteiro para falar sobre a aplicação da espada do Senhor, que está no capítulo 21 de Ezequiel. Quando a gente lê o versículo 1 ao versículo 5, o Senhor, ele fala a respeito da aplicação desta espada. E por isso que o título desta reflexão é Deus, nosso comandante, está com a espada fora da bainha, porque existe uma base bíblica para isso. Esse título ele foi colocado com base em Ezequiel, capítulo 21, e versículo 1 ao versículo 5. Veja o que aqui diz. E veio minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar e dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, tirarei a espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio, como disse. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Então, Deus profetizando por meio de Ezequiel já afirmava, a espada do Senhor sairia da bainha do Senhor e jamais voltaria para dentro dela, porque estaria próximo o tempo em que ele iria utilizar. Se você prestou atenção, nós falamos a respeito de Josué, mas aprofundamos sobre Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, mas existiu Josué, o sucessor de Moisés. E se você gosta de ler a palavra de Deus, já deve ter ouvido que o sucessor de Moisés, quando foi invadir Jericó, a Bíblia diz que ele teve um encontro com um anjo do Senhor. E quando ele estava no monte, visualizando a terra que ele iria invadir, que era Jericó, a Bíblia diz que ele se depara com um ser e pergunta a esse ser, tu és dos nossos aliados ou dos inimigos? E ele diz, esse ser estava com a espada nua, ou seja, fora da bainha, e diz, eu não sou nem de lá, nem daqui, eu sou representante do exército celestial, e eu sou o príncipe desse exército. E quando Josué ouve isso, ele se prostra, adora, porque sabia que estava diante do anjo do Senhor, que aparecia vários registros no Antigo Testamento, que o Senhor aparecia por meio, como essa expressão para as pessoas, em forma de anjos do Senhor. E quando a gente observa ali, o Senhor já está falando a respeito de tirar, que a sua espada estaria fora da bainha, mais uma vez. E quando ele fala a respeito com Ezequiel a respeito disso, ele traria para o seu povo a advertência de que ele estaria próximo de vir e que a sua igreja deveria, no período de dificuldade como nós estamos vivendo, diante dos sinais de Cristo, estar cada dia mais alegre, porque iremos nos encontrar com Cristo nos ares. E quando a gente vai falar a respeito disso, eu me sinto feliz em estar falando a respeito desse tema, porque Ezequiel, quando a gente vai ler no capítulo 13, o Senhor chama ele para ser atalaia, coloca requisitos, diz que ele vai padecer apertos, Jesus vai fechar a boca dele quando ele for para fechar, ele vai passar por um processo para poder falar aquilo que o Senhor queria falar, para que o povo ele soubesse que
é necessário haver a santificação, só que a Bíblia ela deixa bastante clara dizendo o rolo, a palavra de Deus, iria descer por meio de Deus do céu para a boca de Ezequiel. Ele utiliza a expressão: e tu deverás comer o rolo todo, porque ele é doce. E quando a gente vai analisar os sinais da vinda de Cristo, isso deve trazer a nossa vida, como trouxe ali por meio da palavra do Senhor para Ezequiel, alegria, porque no céu não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dificuldade. E quando o Senhor anuncia que está próximo de vir o dia da sua vitória, é o dia da nossa vitória também, porque seremos para sempre coroados com Cristo e viveremos para sempre ao seu lado, onde não haverá pobreza, tristeza, dor, pranto, solidão, nem doença, nem peste. Em seguida, quando a gente vai falar que Israel, ele estava passando naquele período, justamente a respeito Israel estava passando naquele período justamente pela uma correção da parte do Senhor. Jesus já estava falando com Israel naquele período, um assunto tão sério como este. Eu preciso e você precisa buscar entender por quê, o que é que estava se passando em Israel naquele período. E Jeremias profetiza, que foi um dos profetas que fala a respeito sobre isso, a espada do Senhor, também como Ezequiel, só que em períodos diferentes da história de Israel. Ele profetiza no capítulo de número 12, versículo de número 12, o seguinte: destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Ele diz mais no capítulo 4 e versículo de número 10, o motivo dessa espada está sendo levada a Israel. O Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Quando a gente vai mais para frente, a gente observa que Deus, além de utilizar esses dois versículos para anunciar que a espada ele estaria pronto para ser aplicada a Israel, nós vamos mostrar mais detalhadamente o motivo que o Senhor estava falando isso de forma mais clara para que nós possamos entender. Talvez não possa ter sido entendido aqui nesses dois versículos de forma clara, porque o Senhor fala que eles estavam em paz, estavam pensando que estavam em paz, mas existia alguma coisa por debaixo dos panos que não estava sendo mostrado, que o Senhor iria revelar, e nós iremos mostrar um pouquinho mais para frente, porque a própria palavra do Senhor revela o que é que estava acontecendo naquele tempo. E quando a gente vai observar aqui, mais para frente, nós trazemos outra base bíblica, que chegamos a citar no vídeo anterior e no primeiro vídeo, que o Senhor utiliza o exemplo das ondas do mar para mostrar que ele traria limites ao sofrimento do seu povo. E aqui, no período de Israel, como eles estavam pecando diante do Senhor, ele chega a falar isso como advertência, que o Senhor ele coloca um limite nos pecados e não permite que um pecado fique aumentando de forma voluntária, mesmo sabendo da correção, e continua fazendo. Então, quando a gente vai ler esse texto, a gente observa o Senhor colocando um limite nos pecados de Israel. E aqui já começa o Senhor estabelecendo este limite. Mas este contexto se aplicava a Israel, que estava pecando. Mas aqueles que estavam fiéis ao Senhor, esse versículo aqui, ele não se aplica para a destruição. Se você prestar atenção em Romanos capítulo número 11, nós lemos aqueles que estão sendo cortados, ou a espada do Senhor foi aplicada no ramo para ser aplicada a severidade, porque eram desobedientes, é severidade. Mas aqueles que eram para benignidade, era para benignidade. Então esse texto, esse versículo,
Jeremias 5:22, para a minha vida, se estou obedecendo ao Senhor, é para dizer que o meu sofrimento tem um limite. Mas se eu estou desobedecendo ao Senhor, este versículo para mim é para dizer que esta palavra, que é a espada do Senhor, colocará limites no meu pecado. E como nós não somos perfeitos, esta palavra ela é de advertência, mas ela é de promessa. A Bíblia diz que o nosso Pai, Jesus Cristo, ele não é injusto. Se nós temos paz na terra, que sabe dar aquilo que pedimos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que não daria pedra no lugar de pão. E quando a gente vai observar esse texto, ele faz uma advertência, mas traz uma promessa. Assim como ele disse a Salomão, que se meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, teria a promessa da vitória em seguida. Eu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E quando a gente observa esse versículo 22 do capítulo 5, veja o que é que ele disse. Acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. A Bíblia estava falando uma promessa aqui para mim e para você. Se você procura se santificar, se nós estamos procurando nos santificar, existe um limite que o Senhor traçou. Assim como fez com as ondas do mar, ele faz na nossa provação, nas nossas dificuldades. E se nós permanecermos fiéis, procurando se santificar, a Bíblia, com certeza, ela afirma que existe uma promessa. Existem hinos de adoração a Deus, um hino bastante conhecido, ele chega a dizer que uma lágrima para Deus é uma frase. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver as lágrimas do crente não agir, porque o céu se comove na hora e desce a vitória, e não há quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase. O que ele estava falando justamente aqui é que quando a gente está se humilhando, rasgando o nosso coração, não rasgando as nossas vestes, mas abrindo a nossa alma e rasgando o nosso coração, como disse o apóstolo, como disse o profeta Joel no capítulo 2. Fazeis um jejum de arrependimento para rasgar os vossos corações, não a vossa alma, para se arrepender dos vossos pecados, porque o Senhor, por certo, ele abrirá do seu bom tesouro, fará prosperar no campo, fará prosperar as tuas plantações, te dará alegria, te dará gozo. E todas essas promessas o Senhor traz para nossas vidas. E por isso que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Porque existe uma recompensa para a nossa obediência. E Deus falou a vários profetas. E esta reflexão ela toma por base vários livros da Bíblia que, lendo, que por meio da ajuda do Espírito Santo pude ler, entender, meditar, o Senhor falou comigo, que são Isaías, que fala sobre a espada do Senhor, Jeremias, que fala sobre a espada do Senhor, Ezequiel, Daniel, Zacarias, João, Malaquias, Ageu, Esdras, Neemias, o livro do Apocalipse. Todos estes falam sobre a espada do Senhor, o Velho e o Novo Testamento. Agora vamos falar sobre essa espada, sobre esses textos, sobre estes livros, alguns deles e algumas citações que falam sobre a aplicação da espada do Senhor após o arrebatamento da igreja. Por exemplo, Ezequiel capítulo 38 e 39, e por isso que eu disse que essa espada do Senhor, que foi profetizada no Antigo Testamento, ela falava do futuro de Israel e era uma profecia que atravessava o tempo, não falava exclusivamente de apenas Israel e daquele período, mas falava do período escatológico, que eu posso dizer assim, dos sinais da vinda de Cristo e após o arrebatamento da igreja, falava do período futuro.
Porque existe uma profecia, e para a gente entender essa ligação entre a profecia dita por Ezequiel e esse tema com a atualidade, é que está registrado em Ezequiel capítulo 38 e 39, que fala sobre Gog e Magog. Quando a gente vai entender, estudando, e agora iremos explicar o que significa Gog e Magog, naquele texto, nós podemos entender a atualidade daquela profecia. Nós podemos entender a relação daquela profecia com hoje e com o arrebatamento de Cristo, e justamente com a aplicação da espada do Senhor após, não antes do arrebatamento da igreja. Com a função de matar, é após o arrebatamento da igreja. Com a intenção, a espada do Senhor sendo aplicada para arrependimento, é antes do período que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, a espada do Senhor vai sair da função de arrependimento para o período de matar aqueles que não deram ouvido e viraram as costas para o Senhor. Então, hoje nós vivemos um período em que a palavra do Senhor, por meio da Bíblia Sagrada, quando ela é aberta e falar, ela tem que... Este vídeo, enquanto estou aqui na terra e não fui arrebatado para o céu, ele tem a função de gerar em você o arrependimento, gerar em mim o arrependimento. Depois que estiver arrebatado juntamente com a igreja, este vídeo ele terá a função de trazer à sua memória que um dia a Bíblia Sagrada, por meio do seu servo, falou a respeito para você que ele estava te dando a oportunidade do arrependimento, porém rejeitaste. E agora a palavra será aplicada como espada, porque ela irá cumprir as sentenças de morte que está determinadas aqui para aqueles que rejeitarem Jesus e o seu Filho e não arrepender dos seus pecados. E quando a gente vai observar o versículo 38, do versículo 1 ao versículo número 3, a gente vai entender quem era Gog e Magog. A Bíblia diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele, e diz, e assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Versículo 8 do mesmo capítulo 38, 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos. Virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se fazia desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitaram seguramente. 9. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Se você for ler em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7, você vai observar que essas duas expressões, Gog e Magog, ela se repete e faz uma referência, repete essa mesma expressão, fazendo referência a Ezequiel, capítulo 38, quando cita Gog e Magog, e trazendo um entendimento do que seria Gog e Magog. Mais para frente, nesta mensagem aqui, nós vamos citar essa passagem. Apocalipse capítulo 7, versículo ao versículo 10. Veja que João, por meio da revelação de Jesus Cristo na ilha de Patmos, fala o que é Gog e Magog. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que é isso, 1000 anos? É um período após a grande tribulação, que a Bíblia declara que serão 7 anos. Jesus arrebatará a sua igreja e por 7 anos acontecerá aqui o período da grande tribulação. Após esses 7 anos, Jesus voltará novamente para arrebatar a segunda vinda de Cristo, para arrebatar aqueles que foram salvos no período da grande tribulação. Após isso, haverá um período de 1000 anos de paz. Acabando esse período de 1000 anos de paz, haverá a destruição total de Satanás
e dos seus anjos. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 8, e sairá, do capítulo 20 de Apocalipse, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, como as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, Israel. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A Bíblia está afirmando aqui que essa expressão Gog e Magog é um ajuntamento de povos e de pessoas que irão se juntar para tentar atacar Israel após o período da grande tribulação. E o Senhor irá destruir todos de uma só vez. Ezequiel ainda traz mais referências do que acontecerá a esse povo. Se você for procurar essa expressão na Bíblia Sagrada, existiram personagens com o nome de Magog. Por exemplo, o neto de Noé, um dos netos se chamava Magog. Você sabe que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé, ele teve 7 filhos, ou seja, Noé teve 7 netos da parte de Jafé. E dentre esses 7 netos vindos de Jafé, um deles se chama Magog. Então a gente observa que existiam nomes, mas levando para o sentido escatológico, que é o que a profecia de Ezequiel trata, a gente observa que essa expressão não se aponta especificamente a esse personagem, mas a um povo de grande número que tentaria atacar. E existem várias interpretações que tentam entender especificamente quem são esse povo. Mas o que importa, o que a Bíblia Sagrada está relatando aqui, o que ela deixa claro para nós, é que é uma grande quantidade de povo que vai tentar cercar Israel e matá-la. Mas o Senhor irá destruir todos de uma só vez. Ezequiel, ele chega, o livro de Ezequiel, ele chega inclusive a dizer o que vai acontecer quando eles cercarem a cidade. A primeira coisa que ele diz é que todos serão mortos. Versículo 14 ao 23 do capítulo 38, ele diz assim: portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberá naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, como já dizemos, Jeremias, Ezequiel e vários outros que falaram da espada do Senhor, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue,
e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e darei a colher aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Se você ler Jeremias, a Bíblia, que esse texto aqui, ele fala especificamente, quando ele diz, eu não disse por meio dos profetas, quando profetizava a respeito de tu, há uma promessa que o Senhor utiliza o profeta Jeremias para falar sobre o futuro de Israel. Ele diz assim, os teus inimigos vêm a ti para tentar te ferir, tu sendo a menina dos olhos de Deus. Mas eles se esqueceram que eles vieram com a intenção de te ferir, mas estão ferindo, estão agindo como se estivesse colocando o dedo na menina do seu próprio olho. É Deus dizendo assim, eu me santificarei no dia em que me vingar dos teus inimigos. E esta profecia aqui reafirma e aponta para esta promessa dita por Jeremias, que eles atacarão, mas serão atacados por meio de Deus. Ele diz mais a estratégia, eles mesmos matarão um ao outro, como Jesus fez quando Gideão ele foi sitiar a cidade e foi vencer com os midianitas com apenas 300 homens. A Bíblia diz que os inimigos começou a matar o outro, e justamente a Bíblia fala dessa mesma estratégia que o Senhor utilizará. E quando a gente vai para o capítulo 39, do versículo número 1 ao 6, ele continua falando sobre Gog e Magog. Ele começa a afirmar, no versículo 2, que fará voltar Gog, mas deixaria uma sexta parte de ti para subir ao norte e traria aos montes de Israel. E com o versículo 3, e com um golpe tiraria o seu arco da mão esquerda e faria cair a flecha da sua mão direita, fazendo lembrar da profecia, da promessa que ele deu a Ana, que ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. Ele fez essa promessa e é por isso que o povo de Deus, é por isso que nós somos protegidos da parte de Deus, porque quando ele disse a Ana, Ana, veja, o teu objetivo é que eu te dê um filho varão e tu quer me devolver para mim, mas eu, diante do meu povo, eu quebro o arco e corto a lança e queima os carros no fogo. Essa profecia está no livro dos Salmos também, no capítulo de número 46. É o Senhor falando que assim como fez com Ana, assim como fez com Davi, quando ele quer dar vitória ao seu povo, e o inimigo vem com armas espirituais e armas físicas também, para tentar ferir e matar. Quando Deus quer dar vitória ao seu povo, ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E se nós, e se você, estamos firmados debaixo da vontade de Deus, receba esta promessa da parte de Deus, que por mais que esteja difícil a batalha, por mais que esteja se complicando, as coisas ficando mais difíceis para você continuar se santificando e fazendo a vontade de Deus, é porque estás diante de uma guerra espiritual, porque eu estou diante de uma guerra espiritual. Mas a Bíblia diz que quando chega o limite das nossas forças, assim como as ondas vêm na sua braveza e a areia do mar serve de limite, a Bíblia diz que o Senhor quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E ainda diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E a Bíblia, ela chega, inclusive nesta mesma passagem, a falar no versículo 6, o seguinte, que enviaria o fogo a Magog, do capítulo 39. No versículo número 11, a Bíblia chega a afirmar, 11, 12 e 13, que eles seriam mortos. E seria tanta morte, teria mais gente morta. Esse povo chamado Gog e Magog seria tanta gente que a quantidade de mortos seria maior que a quantidade de vivos. Para você ver o tamanho do livramento que Deus vai dar ao povo de Israel
quando eles forem ser cercados por esse povo. E em Ezequiel, capítulo 39, do versículo 11 ao 13, ele diz que serão 7 meses para enterrar a quantidade de mortos que será naquele período. E quando a gente vai adentrar, depois de ter visto essas profecias do Antigo Testamento, no sentido lá atrás do Senhor trazer a santidade para dentro do povo de Israel, e olhar a profecia sendo aplicada justamente no período em que o Senhor teria arrebatado a sua igreja, a gente começa a fazer uma ligação entre os sinais que antecedem a vinda de Cristo, que o próprio Jesus disse em Mateus. Os sinais são esses, para servir de alerta para nós nos santificarmos também. Puxamos agora para a nossa vida espiritual. Para trazer uma análise para a minha vida espiritual, é preciso analisar os sinais que o Senhor disse que estariam sendo anunciados para a volta de Cristo, para que esta palavra de santificação, de preparação, esteja cada dia mais ardente no meu coração. Quando a gente vai analisar com esse olhar para agora a minha vida, para os sinais que antecedem, nós vamos ver como esses sinais estão fortes, anunciando a volta de Cristo. Capítulo 7, versículo 15 de Ezequiel. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, fome e peste o consumirão. Se você só ler esse versículo, você vê a semelhança desta profecia com o sinal que hoje nós estamos vivendo, em que aqui na cidade é peste e fome, e no campo a espada do Senhor sendo aplicada. Você vê a semelhança dita por Ezequiel num período de Israel lá atrás, que parece que aparentemente ele estava falando de Israel num período que passou por essa espada do Senhor, mas na verdade este versículo ele não fazia referência apenas àquele tempo. E Ezequiel já profetizava isso, como dizemos no versículo anterior. Quando os falsos profetas começaram a profetizar, o Senhor disse: essa profecia vai ser aplicada para agora, mas é também para muitos dias. E quando a gente vai observar no versículo 9 do capítulo 7, a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: não pouparei vocês, não terei piedade, eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor, e que sou eu quem os castiga. É Deus dizendo assim: hoje a minha espada está para o arrependimento. Os sinais é para o arrependimento. E várias vidas já se entregaram a Jesus. Tive a oportunidade de ver várias vidas se entregando ao Senhor por meio da pregação do Evangelho, que hoje está nas mídias sociais, está na televisão. E nós podemos ver que o arrependimento que o Senhor está trazendo por meio da sua palavra, várias pessoas estão se convertendo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. E o objetivo desta mensagem, uma destas é para que você entregue a sua vida ao Senhor. E este versículo aqui, ele está dizendo: o Senhor castiga. E quando a gente vai ler no capítulo de número 12, no capítulo 7, versículo 12 ao versículo 15, ele explica que aquele capítulo que aparentemente parecia uma profecia para aquele tempo, não era bem assim. Ele diz: o tempo está chegando, está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu.
pois a ira do Senhor cairá sobre todos, os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Nós aumentamos para você entender que o que ele está profetizando aqui é justamente para a aplicação da espada do Senhor. Ele chega a falar da ausência do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque a Bíblia diz que esses sinais são após o arrebatamento da igreja. Isso daqui não vai acontecer antes do período. Não chegou nem perto. O que nós estamos vivendo é um sinal. Efetivamente, o cumprimento desta profecia na íntegra, da forma que está aqui, será aplicado após o arrebatamento da igreja. Sinal é diferente de você verdadeiramente passar por aquilo. Por exemplo, quando você vai dar um sinal, vai fazer uma compra, você pode fazer uma entrada. Você dá uma entrada naquele produto. Não sei, você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, aí você dá uma entrada de 50% do valor, de 10%, de 1% do valor. Isso é um sinal. Não é efetivamente o preço total, o custo total. Aí você vê a diferença entre a espada do Senhor sendo aplicada para o arrependimento e a espada do Senhor sendo aplicada para a justiça. Com a ajuda do Espírito Santo, esta palavra ela serve apenas de cumprimento como sinal. Ou seja, a presença do Espírito Santo no mundo é o que está sustentando a mim e a você nesse período de calamidade. A suportar esse 1% dos 100% que o Senhor vai aplicar de justiça. Quando o Espírito Santo for retirado, além de aumentar o sofrimento, não vai ter ajuda. O preço vai ser pago sozinho. Aí você vê a gravidade. Hoje está difícil, mas se suporta, porque quando se tem a ferida, se tem um remédio. O mundo hoje está sendo, muitas vidas sendo saradas por meio da ajuda de Deus, que entram que utilizam da mão de cientistas, de médicos, para criar medicamentos, porque é promessa de Deus. O Senhor disse que o Senhor faz a ferida, mas ele coloca o remédio. Ele dá inteligência e capacidade ao homem para conseguir medicamentos que consigam curar. E quando ele não quiser utilizar assim, ele mesmo cura. Porém, depois da vinda de Cristo, não haverá o remédio. A Bíblia diz assim, eles levantarão a espada de tanto sofrimento para tentar se jogar sobre a espada e morrer, mas não vai conseguir. Não vai conseguir morrer. A Bíblia está dizendo assim, hoje apenas é um sinal, é 1%. Porque nesse 1% tem remédio, nesse 1% tem a presença do meu Espírito Santo, mas depois será 100% de sofrimento, e não terá remédio, não terá a presença do Espírito Santo e será sofrimento. E se não fosse encurtado, veja só como Deus ama aquele que se arrepende. Ele diz assim, e se não fosse abreviado aqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, os escolhidos se perderiam. Mas por amor dos escolhidos, ele está falando daqueles que se arrependem, daqueles que se arrependeram. Jesus arrebatou a sua igreja e ainda tem saída para a sua vida. Ainda tem saída para a sua vida. Se você se arrepender, será por conta de você, o Senhor salvará a tua vida. E quando a gente vai observar no capítulo 26 e 27 do capítulo 7, ele diz, haverá desgraça após desgraça, mas mais notícias em cima de mais notícia. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar o povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês,
por tudo o que fizeram e os julgareis de modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. É Deus dizendo assim, essa promessa é para o futuro, após o arrebatamento da igreja. E isso aqui é de alerta para que eu não esteja nesse período para frente. Não é hoje. Esta palavra não é para hoje, mas é para Deus dizendo, esse aqui é o preço total que o mundo vai pagar. Mas para mim e para ti, devemos estar alegres. Por isso que no começo da mensagem eu disse, esses sinais devem trazer para mim e para a tua vida alegria, que é o Senhor dizendo, eu estou chamando para o dia da vitória, porque esse castigo que está reservado não está reservado para ti, mas tu saísse como escape, porque Deus ele prova, mas ele traz o escape. E por isso devemos ter alegria ao ver esses sinais. Porque é Deus dizendo assim, o sofrimento está vindo, mas eu estou dizendo os sinais que antes que o sofrimento chegue 100%, eu tirarei o meu povo da terra. E quando a gente vai observar no capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel, a Bíblia diz assim, e estendeu a forma de uma mão e tocou-me pela minha cabeça. E o Espírito me levou sobre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de noite. E aqui, em Jeremias, em Daniel, o Senhor falou por meio de visões. João na ilha de Pátimos, que é uma forma que o Senhor utiliza para falar. Ele chega a dizer no livro de Jó que o Senhor fala por sonhos, por profecias, 1 a 2 vezes, mas a gente não dá ouvido. E esta é uma forma que o Senhor utilizou, que o Senhor chegou a pegar Ezequiel pelos cabelos para falar com ele. E quando a gente vai observar o que estava acontecendo naquele período, o que levaria, porque você vai observar aqui que ele fala de profetas, de sacerdote, que ficariam, que não teriam a palavra do Senhor. Por que profetas e sacerdotes ficarão após o arrebatamento da igreja? Ezequiel capítulo 8, do versículo 6 ao 12, você vai observar ele dizendo que sacerdotes idólatras ficarão, porque não entrarão idólatras, mulheres idólatras, no versículo 13 ao 14 do capítulo 8, e homens idólatras. Ezequiel capítulo 8, do versículo 15 ao 18. Por isso que ele chega a citar que profetas e sacerdotes ficarão. O interessante é que Jeremias também cita a respeito dessas paradas do Senhor. Ele chega a dizer assim, no capítulo 25 e versículo 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz mais no capítulo 13, versículo número 16. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. É Deus dizendo assim, eu vos amo. Pode estar sem esperança, você pode estar sem fé, você pode estar sem saída, você pode olhar para um lado e para outro e dizer, Senhor, e muitas das vezes as pessoas dizendo assim, o inferno é aqui e agora. Não é, porque tu estás vivendo num período em que Jesus está te dizendo, por meio desta palavra, que ele te ama e dará a solução para os teus problemas. O inimigo, ele não se firma na verdade. Ele não vai chegar no teu ouvido para dizer a tu que está faltando pouco tempo para a tua vitória. Ele não vai chegar para você para dizer que você merece.
Ele não vai dizer que você está em condições de receber. Ele não vai chegar para você e vai dizer para você que o Senhor vai responder, porque ele nunca se firmou na verdade. Mas Jesus se firma na verdade e por meio desta palavra ele está te dizendo que tu estás dentro da dispensação da graça de Deus. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tu tem descansado porque o Senhor ele dá paz. Por meio da oração ele dá alívio. Por meio das lágrimas ele tira o sofrimento do coração. Por meio do louvor ele recebe. Mas ele também daria resposta, porque no final ele diz assim: porque me amou, eu também responderei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. E com certeza, o inimigo que não faz o papel, muitas das vezes, porque até quando Deus quer utilizar o inimigo para falar que vai te dar vitória, ele utiliza. Mas geralmente ele não faz isso. Esse não é o papel de Deus, mas Deus utiliza-se deste servo para te dizer que ele te dará vitória, ele me dará vitória naquilo que tu tens lutado e que agora não parece que tem solução, que está acabado. Vai chegar o tempo que o Senhor te exaltará. E as profecias da espada do Senhor é profetizadas por Isaías. A Bíblia diz assim, capítulo 66 de Isaías, versículos 16. Com fogo e com espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. No Novo Testamento, e por isso que há uma ligação do Antigo com o Novo nesse tema, espada do Senhor, sendo aplicada no período após o arrebatamento da igreja, com o intuito de matar. E eu já abro aqui um parêntese para explicar. No começo da mensagem nós falamos que Pedro, como estamos falando Jesus, lá no Getsemane, que Jesus repreende a Pedro porque cortou a orelha, ele disse: Pedro, a espada do Senhor não será utilizada com esse intuito de ferir, de matar as pessoas enquanto tu estiveres aqui. Porque se tu ferir, utilizar a palavra do Senhor com o intuito de matar, de derrubar e de ferir, tu também serás morto e não chegarás no céu. Agora, quando eu te retirar da terra, aí eu vou aplicar com essa função. E é justamente neste versículo aqui do capítulo 66 de Isaías que ele anuncia, após o arrebatamento da igreja, que essa espada será utilizada como aplicação de morte. Então hoje, no meu tempo, eu utilizo a Bíblia para gerar em você o arrependimento. O intuito desta reflexão é para gerar em você o arrependimento dos seus pecados. Mas após o meu arrebatamento e o arrebatamento da igreja, este vídeo que você vê, ele chegar em você, é Jesus dizendo assim: se prepare. Dá tempo de você se arrepender ainda. Aceitar Jesus como seu Salvador. Porque se você tomar um caminho diferente desse, você vai receber a espada de morte. Mas se mesmo após o arrebatamento da igreja, ainda há esperança para a tua vida. E quando a gente vai observar no livro de Apocalipse, a Bíblia é clara quando diz. Primeiro, Mateus capítulo 10 e 34, o próprio Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 14 e 34. Apocalipse, no capítulo de número 2 e versículo de número 6, a Bíblia diz assim: arrepende-te, pois em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele também fala a respeito que utilizará a espada do Senhor. Que o Senhor utilizará a sua espada que sairá da boca. No capítulo 19, do versículo 11 ao 16, ele diz que após o arrebatamento da igreja, quando ele voltar, e é justamente por isso que a função da espada do Senhor para a morte, eu afirmo que é após o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia afirma isso. Ele diz assim: e vi o céu aberto. Esse sinal que nós vamos falar é Jesus voltando com a igreja que foi arrebatada.
E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. Apocalipse 10, do 11 ao 16, versículo 11. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui a gente já vai se encaminhando para a conclusão, que o meu Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele voltará comigo ao seu lado, com você que está se firmando ao Senhor ao seu lado, porque a Bíblia diz aqui, e seguia no versículo 14, os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. Ele estava dizendo assim, você estará com Cristo. Você que vai ser arrebatado vai voltar com ele, montados em cavalo branco, em linho fino, branco e puro. Ele fala do exército dele, claro que são os anjos, claro que são os arcanjos, claro que são os querubins, mas o que está registrado aqui são todos, não apenas os anjos, porque existe uma promessa. A Bíblia diz assim, o Senhor afirmou lá no capítulo de João, capítulo 14, existe uma promessa, eu não vou preparar o lugar está preparado, mas se eu for preparar, existe uma promessa, para onde eu for, tu estarás comigo. E existe uma promessa que o Senhor fará novos céus e novas terras, após o arrebatamento da igreja, após o período da grande tribulação, após o milênio, após derrotar Satanás e seus anjos para sempre, ele fará novos céus e a nova terra. E a nova Jerusalém, que já está adornada, descerá. Mas a Bíblia deixa claro, quando ele sair lá de cima, todos que foram arrebatados acompanharão ele. E é por isso que eu afirmo que você é um dos e eu, que seremos arrebatados e estaremos montados num cavalo branco. João chega até a dizer assim, quem crê nisso, que confesse essa esperança, que seremos como ele é, assim como ele é, nós seremos. É porque existe uma promessa de semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Ninguém será igual a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Moisés não teve a oportunidade de ver o rosto de Cristo. Jesus passou só pelas costas porque ele não suportou. Saulo, quando teve um encontro com o Senhor, ele não pôde ver a imagem de Cristo, ficou cego. Quando o Senhor resplandeceu a luz sobre os seus olhos, ele caiu do cavalo. Mas a Bíblia diz assim, eu e você vai ver a Cristo como ele é. Vai andar do lado dele. Vai vestir as mesmas vestes que ele veste. Vai montar no mesmo estilo de cavalo que ele anda. Vai ter os mesmos privilégios que ele tem. Vai ter o mesmo gozo que ele tem. Vai beber da água da vida que está lá em cima, que alegra a cidade de Deus. Vai andar nas ruas de ouro. Vai ver os muros de jaspe. Vai cantar santo, santo para sempre. Lá não haverá morte. Lá não haverá choro. Lá não haverá placa de igreja. Lá não haverá pastor. Lá não haverá sol. Porque é ele que ilumina a cidade. É ele que é o principal arquiteto. É ele que é o fundamento do universo. É ele que vela pela tua vida. E esta é a principal função desta mensagem. É te alegrar na esperança, que Paulo diz assim. Ele é a minha esperança da glória. Ele estava dizendo assim, eu consigo sentir o céu na terra porque eu me alegro nessas promessas. E já concluindo, tudo isso é possível porque ele profetizou a Isaías que ele seria o ramo novo,
o renovo, dito inclusive em Zacarias capítulo 3. O Senhor fala de Josué, filho de Josadac, e eu disse no começo, no texto, no vídeo 2, que o Senhor quebra a hierarquia para falar, porque se ele fosse falar através de homens falhos, que ele elege para cuidar do seu povo, que foram esses próprios homens que levaram Jesus a ser crucificado, que é a base dessa mensagem, quando Caifás, que era chefe da igreja daquele tempo, levou Jesus a ser morto, Jesus, ele já profetizou a Isaías que ele seria o renovo. E ele fala isso em Zacarias capítulo 3, quando fala de Josué, um líder de um povo espiritual que estava errado. Ele diz que ele seria o renovo, que surgiria da raiz de Jessé. E ele diz o que, por meio desse sacrifício que ele trouxe. Isaías 53, 5 e 8. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Aí vem a promessa. Isaías capítulo 40. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Versículo 21 ao 23. Ou desde o princípio não vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nele habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. E para finalizar esta mensagem, Joel, ele profetiza o seguinte: tocai, capítulo 2, a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Dias de trevas e de tristeza, dias de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sem nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando com ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos todos os rostos, como tisnadura de panela. Como valentes correrão como homens de guerra, subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Isso aqui, essas promessas na grande tribulação. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como um ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á o céu, o sol e a lua enegrecerão, e as luas retirarão o seu resplendor. E o sol levanta a sua voz diante do exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo dias, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende ao mal. Quem sabe se voltará e arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai
tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, porque as nações façam escárnio dele. Para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Mas aqui está a promessa: então o Senhor terá zelo da tua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e aquele que é do norte farei partir longe de vós, e lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta, sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-se e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo será o fruto e a figueira dará a sua força. Adiantando para o versículo número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vós, filhos e vossas filhas, profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua e o sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos gestantes que o Senhor chamar. Que Deus continue nos abençoando, que estas mensagens tenham trazido edificação para a minha vida e para a tua vida, e que você possa ter a confiança que o nosso sofrimento terá fim, porque o Deus, o nosso comandante, está com a espada fora da bainha. Que Deus continue nos abençoando.